Olá, alunos, tudo bom com vocês? Bom, vamos dar início à nossa videoaula e vamos estar falando nessa videoaula sobre uma disciplina muito importante também na área teológica, que são os livros poéticos. Meu nome é Aldo, sou professor de teologia e vou estar com vocês nessa disciplina de livros poéticos, onde nós estaremos aprendendo quais são os livros poéticos, quais são as suas características, os seus propósitos, os seus objetivos, o que os autores eles assim procuram passar para nós. E uma coisa muito marcante nos livros poéticos são em relação ao estilo, o estilo literário a qual esses autores eles colocam. E um ponto também muito importante, alunos, muito importante mesmo, que esses autores colocam é em relação, dentro dessa inspiração dada por Deus, eles procuram colocar algo muito marcante nos livros poéticos, que é tudo o que eles passam, todos os momentos de lutas, de dificuldades, momentos de vitórias. Dentro dessas lutas, eles procuram passar as suas experiências essas que eles viveram, que eles vivenciaram ali com Deus, e é algo assim marcante que eles procuram passar dentro dos livros poéticos. Nós vamos começar a estudar nas nossas videoaulas esses livros poéticos, e esses livros poéticos são Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Sabendo que os autores de Cantares de Salomão, já deixa claro que o autor é Salomão, o autor de Eclesiastes é também o próprio Salomão, e assim também como em Provérbios deixa também claro que o autor é Salomão. Esses três, então, nós já sabemos que os autores são Salomão, o rei, né, o filho de Davi, aquele que pediu sabedoria para Deus e Deus deu a ele sabedoria, riqueza, um reino de paz e prosperidade, onde ele vai procurar, de uma forma bem simples, mas bem objetiva, passar suas experiências, sua sabedoria, nos dando conselho, nos passando ensinamentos e muitos conselhos a qual partes ele errou e ele procura colocar e mostrar os caminhos para nós também não vermos assim a errar, né, nesses momentos ao qual ele errou. Enfim, esses três livros nós já sabemos que Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, o autor é Salomão. Também precisamos saber que são 5 os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. E nós vamos começar a nossa videoaula estudando sobre o primeiro livro que é o livro de Jó. Jó, nós precisamos saber que o autor de Jó, ele é desconhecido, tá, alunos? Ele é desconhecido, a princípio não se tem, não se sabe, né? Os teólogos, os estudiosos da época sempre pesquisaram, sempre estavam assim pesquisando para descobrir quem realmente foi o autor do livro de Jó. Mas até hoje ainda não tem nada concreto. Dá-se um pouco a intenção nessa pesquisa de se chegar a próprio Jó e a Moisés. Por que Moisés? Moisés porque Moisés foi uma época assim muito próxima da época de Jó, e pode-se, né, assim falam-se, né, os estudiosos, que poderia ter Moisés assim pesquisado na época, ter encontrado informações sobre esse homem, sobre a luta que ele passou, sobre o processo que ele passou, e Moisés assim deve ter começado a escrever e pegar esses relatos e assim formar essa história
de Jó. A história de Jó não é uma história fictícia, é uma história verdadeira, é uma história tão verdadeira que quando você lê Jó, você vê que realmente, você sente que realmente é um livro inspirado por Deus. Ah, é um livro assim muito forte, muito concreto, porque fala de prosperidade, fala de sabedoria, fala de família, mas também vem falar de sofrimento, de doença, mas também surge a perseverança, a fé em meio às dificuldades, e depois surge a vitória, surge novamente a prosperidade. Então o livro de Jó é um livro muito recheado, é um livro assim de um poder teológico muito grande, é um livro muito forte em relação, falando espiritualmente, e é um livro que a gente, quando lê, se emociona, mas nós vamos procurar entender desde o início ao fim. Muitas pessoas leem Jó só na parte final, né? A parte onde ele recebe em dobro, mas as pessoas dificilmente vão até o final, dificilmente leem ali o início, ficam ali no meio do livro, né? Não pega essa parte, elas vão logo para o final, que é a melhor parte, e a gente acaba não entendendo o concreto, o início, o meio e o fim. E a gente vai procurar nessas videoaulas estudar Jó do início, meio ao fim, uma forma bem resumida, mas uma forma bem concreta, para que vocês possam entender, para que vocês possam ganhar um conhecimento maior em relação ao livro de Jó. Então fica nessa questão em relação ao autor de Jó. Tá? Então, quando perguntarem para você quem é o autor de Jó, você já sabe que você vai responder: o autor de Jó, a princípio, é desconhecido. Ainda não se sabe quem realmente escreveu Jó. Se foi o próprio Jó, se foi um dos amigos de Jó, se foi Moisés, não tem ainda uma coisa assim concreta em relação ao livro de Jó. Mas já entrando no livro de Jó como um dos livros poéticos, a gente precisa deixar bem claro, e muitas pessoas às vezes perguntam, né? As pessoas perguntam o que tem de poesia no livro de Jó. Mas se nós formos assim observar, nós vamos ver que tem muita poesia no livro de Jó. E eu vou trazer aqui um exemplo de uma das falas de Jó, quando ele fala assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar. Hoje, agora, os meus olhos te veem. Então Jó se refere a Deus, ele fala, né, da pessoa de Deus, o nosso Deus, que antes ele só conhecia de ouvir falar, mas ele agora deixa bem claro que agora ele teve a experiência de não só ouvir falar, mas também de ver o próprio Deus. Então ele viu o próprio Deus, e dá para se ver nessas pequenas frases um estilo literário, um estilo voltado para a poesia, um estilo totalmente poético. Então por isso os livros, esses 5 livros, eles são considerados poéticos. Por quê? Pelo seu estilo poético, o estilo literário, né? Esses autores, eles tinham um conhecimento assim muito grande em relação à poesia, indo também depois para Salmos. Depois nós vamos estar falando um pouquinho de Salmos, né, que já ia para a poesia, mas de forma também de música, de louvor. Assim também Jó, ele deixa bem claro nesse seu estilo, a forma que o autor passa, as características que o autor passa. Mas indo para a parte fundamental do livro de Jó, a parte concreta, em relação ao objetivo. O objetivo do livro de Jó é passar experiências, as experiências que ele passou, tá? Em meio às lutas, em meio às provações. Então o livro de Jó, ele fica marcado porque o propósito dele é ensinar, lidar com as provações, com as dificuldades do dia a dia. E a história de Jó é uma história muito forte e é um exemplo muito bom para como nós lidarmos com situações difíceis de nossas vidas.
Vemos aqui no livro de Jó que ele perde sua família, ele fica enfermo, ele fica à beira da morte, ele passa a não se... A esposa, né, fica uma coisa assim meio difícil de se lidar. A esposa muitas vezes questiona Jó, questiona a sua fé, a sua adoração a Deus em meio às provas, e Jó deixa bem claro isso, que tudo Deus deu, tudo Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então ele não questiona o seu sofrimento, ele não questiona a sua dor, mas ele deixa claro que tudo é segundo a vontade de Deus. A sua mulher o questiona, e às vezes a gente crucifica um pouco, né, a mulher de Jó, falando que ela era negativa, que ela estava duvidando de Deus. Mas se nós deixarmos assim, se formos estudar por concreto mais o livro de Jó, nós vamos ver que a mulher de Jó era uma grande mulher. Uma grande mulher. Por quê? Porque mesmo Jó tendo passado por tudo que ele passou, todo o sofrimento, a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde, ele não negou a Deus, ele não se revoltou com Deus. E voltando para a mulher de Jó, mesmo tendo passado por todo esse processo de perder os filhos também, de perder a riqueza, de ver o seu esposo ali enfermo, a mulher de Jó, uma coisa que precisa ficar marcado para nós alunos é que a mulher de Jó não largou Jó, ela ficou com Jó até o fim. Então nós vemos aí muitos casais se separando, às vezes problemas pequenos ou problemas maiores, e os casais se separam. Está aí a história, a parte da mulher de Jó, que deixa bem resumido, bem concreto, que ela não largou Jó, ela ficou com Jó nos momentos bons e nos momentos ruins. Então nós não podemos em forma alguma crucificar essa mulher. Indo também para o lado dos seus amigos, nós sabemos que seus amigos questionaram a Jó, acharam que Jó tinha feito algo de muito grave, tinha cometido um pecado muito grave, mas esse livro também deixa claro, um propósito bem objetivo, o livro de Jó, é que o justo, gravem isso, o justo também pode passar por lutas e adversidades. As pessoas acham que quando a pessoa está servindo a Deus, a pessoa é um servo de Deus, uma serva de Deus, ela não pode passar por momentos ruins, ela não pode nem sequer ficar enferma. Mas aqui no livro de Jó deixa claro que pode acontecer sim, pode ficar enfermo, pode perder bens, pode ter perdas na família, mas deixa muito claro, o livro de Jó deixa claro como nós vamos lidar com situações difíceis de nossas vidas. Momentos de perda na família, momentos de dificuldade financeira, momentos de problemas de saúde na família ou até na nossa própria vida, até a nossa própria saúde. Nós precisamos lidar com essas situações. E uma pessoa boa para nos dar essa aula é Jó, porque Jó passou por tudo isso. Mas ele não abandonou a Deus, ele não se afastou de Deus, ele não murmurou, não reclamou, mas ele estava ali presente, continuando ali adorando, continuando servindo, né? E foi questionado por seus amigos acharam que ele tinha cometido alguma coisa, mas Jó foi fiel até o fim. E nós fomos vendo, né, o que Jó recebeu com essa fidelidade, o que Jó recebeu com essa fé, o que Jó recebeu com essa perseverança. Jó ele recebeu tudo em dobro. E o interessante ele ganha bens novamente, ele ganha outros filhos novamente, e a mulher dele é a mesma, aquela que lá no início passou todo o processo com ele, agora no final ela permanece junto com ele. A história de Jó é linda, o propósito desse livro é tremendo. Eu queria que vocês entendessem nesse primeiro capítulo, indo para o segundo capítulo de Jó, de livros poéticos,
falando de Jó, falando dos livros poéticos, suas características, o seu estilo literário, né? Que a gente possa entender isso melhor, que a gente possa assim compreender melhor, você lendo a sua apostila, você analisando, você estudando, você vendo, né, todo esse processo, poesia hebraica, a construção da poesia hebraica, né, todo esse processo. É bom você dar sempre uma lida na apostila, dar uma estudada na apostila, para ver como esses autores trabalhavam, né? Como esses autores assim faziam e lidavam com esses momentos difíceis. Eles expressavam ali o processo que eles passavam, eles expressavam os momentos difíceis, né, que eles viviam, mas tinham um propósito, tinham um objetivo que era, na verdade, mostrar para nós como lidar com momentos difíceis, mostrar para nós experiências que eles viveram, que eles vivenciaram, tá, alunos? Então, a gente hoje vai parar por aqui. Nesse primeiro ponto, eu queria mais que vocês entendessem a base, né, dos livros poéticos. Na próxima aula, a gente vai estar ainda falando mais um pouquinho de Jó. Já vamos estar dando início aos livros de Salmos, sabendo que Salmos só não teve um autor, teve vários autores, e sabemos que desses vários autores, a maioria das autorias de Salmos, dos livros de Salmos, foram de Davi. Mas, tirando Davi, também tinha outros autores, e nós vamos assim aprender também na próxima aula, na nossa próxima videoaula. Vamos falar mais um pouquinho de Jó e já vamos entrar no livro de Salmos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, que vocês possam mergulhar nessa disciplina de livros poéticos. Eu vou procurar trazer o máximo de conhecimento para vocês, vou procurar trazer o máximo de conhecimento para vocês, para que vocês possam assim compreender melhor os livros poéticos e que esses livros poéticos venham a cada dia fascinar vocês mais, que vocês possam estar preparados para darem palestra, para vocês pregarem. Vocês vão ver que nós vamos descobrir muitas coisas aqui que muitas vezes nós não conhecíamos, mas vamos conhecer nessa nossa disciplina, nessa nossa apostila, e nós vamos assim estar nos enriquecendo mais em conhecimento. Então, alunos, até a nossa próxima aula. Deus assim abençoe vocês e vocês possam mergulhar nos livros poéticos, que vocês possam estudar e que na próxima aula vocês já venham já com um conhecimento de Salmos, um conhecimento um pouquinho de Jó. Quando a gente estiver aqui estudando, estiver aqui aplicando, dando aula para vocês, vocês possam assim falar: poxa, o professor falou, o professor está falando, e realmente eu li sobre isso, eu li sobre esse assunto. Então, que não fique só nas nossas palavras, que vocês possam ler, pegue a Bíblia, estude, medite bastante, e vocês vão ver que tanto o livro de Jó, como de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares de Salomão, são livros fantásticos e são verdadeiramente livros inspirados por Deus e livros com estilo poéticos. Então, alunos, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês.